Fala, galera, beleza? Mais uma aula, professor Cleiton, matemática, ok? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre quadrado da soma de dois termos, beleza? Galera, não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, dá um like aí para contribuir com o trabalho da gente, beleza? Então vamos lá? Pessoas, a primeira coisa que a gente tem que analisar, que eu vou discutir com vocês, é a área de um quadrado. Veja bem, a gente sabe perfeitamente que, vou fazer aqui no rascunho para vocês, tá? A área de um quadrado, tá? É sempre igual lado vezes lado. Ou, se você preferir, lado ao quadrado, beleza? Então, não se esqueçam dessa definição, eu preciso bastante dela, beleza? Outra definição, povo, a área, agora eu vou colocar assim, área R, a área de um retângulo é a medida da base vezes a medida da altura, beleza? Não se esqueçam mais uma vez, Dilson, aqui, beleza? Então aqui eu vou apresentar para vocês uma regra prática de calcular um produto notável, beleza? Então, vamos lá, presta bastante atenção. Seguinte, eu tenho uma figura geométrica aqui, inicialmente um quadrado, tudo bem? Onde o lado desse quadrado é A mais B. A mais B, A mais B, beleza? Então, eu vou mostrar duas maneiras de calcular a área desse quadrado. Percebe que esse pedacinho mede B, esse pedacinho também mede B. Ou seja, a área desse quadrado, lado vezes lado, você tem B ao quadrado, beleza? Vou falar do outro quadrado, tá? Tá vendo esse quadrado aqui, ó? O lado dele mede A, ou seja, essa área, essa superfície é A vezes A, ou seja, A ao quadrado. Fechou? Agora eu vou falar dos retângulos. Eu tenho dois. 2, 1. Beleza? A medida da base desse retângulo é B e a medida da altura desse retângulo é A. Ou seja, a área desse retângulo, B vezes A, ou simplesmente A vezes B. Beleza? O mesmo procedimento, a área deste retângulo seria a medida A vezes a medida B, ou seja, AB. Tanto faz a ordem, claro que você está executando um produto, o resultado é o mesmo, beleza? Tá. A primeira maneira de calcular a área total deste quadrado. Você vai pegar lado vezes lado, ou seja, A mais B vezes A mais B, tudo bem? Ou se preferir, como você tem dois fatores iguais, você pode escrever A mais B, como você tem dois fatores, elevado ao quadrado. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, concordam comigo que se eu somar a área desse quadrado com a área desses dois retângulos de mesma área, mais a área desse quadradinho aqui, eu teria a área total do quadrado escrita de uma forma diferente, tudo bem? A quadrado mais 2AB são dois retângulos mais B ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Estão acompanhando o raciocínio? Ok. Bom, então é o seguinte, tanto faz a primeira maneira, onde eu tenho aquilo que é chamado de forma fatorada de um polinômio, tem um produto, fatores. E a segunda maneira, a forma não fatorada deste mesmo polinômio, desse mesmo quadrado, tudo bem? Isso ou isso representa a mesma superfície, ok? Ou seja, escrever o quadrado de A mais B, ou escrever A quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, é a mesma coisa, representa a mesma superfície, beleza?
Conclusão, isso aqui é igual a isso. Forma fatorada, forma não fatorada. Resumindo, então, isso aqui, você tem duas maneiras de escrever essa área, tudo bem? Isso é chamado de quadrado da soma de dois termos. De novo, quadrado expoente 2 da soma de 2 termos. Quadrado da soma de 2 termos é o primeiro produto notável que a gente vai estudar. Então, independente de quem é o A, de quem é o B, o desenvolvimento deste quadrado resulta esse trinômio. Trinômio quadrado perfeito. Ele vem de um quadrado perfeito. Tudo bem? Ou seja, a regrinha prática para a gente calcular o quadrado da soma de dois termos ficaria assim. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Professor, querido professor, eu não entendi. Primeiro, que essa é uma regra prática, a gente precisa estar trabalhando com ela para memorizar. Mas vamos lá. Olha o que eu estou falando aqui deste polinômio com a leitura. É idêntico. Ó, quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A, quadrado dele. Segue, mais, 2 vezes, o produto, a multiplicação do primeiro pelo segundo. A multiplicação do primeiro pelo segundo. Segue, mais, o quadrado do segundo termo. Quadrado do segundo termo, o segundo termo para a gente é B. Então, faz um esforço aí, memoriza essa regra prática, ela será bem, mas bem utilizada daqui para frente na matemática. Tudo bem? Não se esqueçam, quem separa o primeiro do segundo termo é o sinal de mais e um pouquinho para frente, ou o sinal de menos. Beleza? Bom, para a gente discutir um pouquinho, pausa o vídeo e tenta aplicar a regra de produtos notáveis nesses dois quadrados. O quadrado da soma de 2 mais x e o quadrado da soma de 2x com y. Tudo bem? Pausa o vídeo aí. Beleza? Bom, agora eu vou resolver com vocês. Verifica se está batendo o resultado. O primeiro. Vamos lá? O quadrado da soma do primeiro e do segundo termo. Aqui, para facilitar a ilustração, vou fazer uma anotação aqui, tá? Não vai ficar muito legal não, tá? Ó, esse cara aqui para mim é o primeiro termo e esse carinha aqui para mim é o segundo termo. Tudo bem? Primeiro termo, segundo termo. Agora vamos aplicar a regra. A regra diz assim: o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 2. O quadrado dele. Beleza? Mais 2 vezes, estou seguindo a regra. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Beleza? Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo para a gente é x. Beleza? Aqui, a única coisa que eu fiz, eu apliquei essa regrinha aqui. Beleza? Ok? Agora eu vou melhorar. Por exemplo, 2 ao quadrado, 4. Segue. Mais. Aqui, vamos dar uma melhorada? 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x. Beleza? Mais. O último, mas não menos importante, tá vendo? X ao quadrado não tem o que fazer com ele. Você vai escrever x ao quadrado. Beleza? Ok? Percebe que o desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos, o resultado sempre 1, 2, 3 termos. É chamado de trinômio quadrado perfeito. Então, o resultado do desenvolvimento, sempre um trinômio quadrado perfeito. Não pode ser diferente disso. Beleza? Tá. Vamos fazer a mesma aplicação agora aqui no item B de bosque. Não é isso não, mente poluída. B de bosque.
Vamos lá? Quadrado do primeiro termo. Percebe que o primeiro termo é 2x. Então, você obrigatoriamente tem que escrever entre parênteses. Quando você tem primeiro termo ou segundo com 2, 2, mais fatores, sempre entre parênteses. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo. Beleza. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo. Fechou? Mais o quadrado do segundo termo, ok? Nesta etapa, a única coisa que euzinho fiz, foi colocar e aplicar a regra prática de produtos notáveis. Agora eu vou começar a melhorar. Aqui, pessoas, tem que tomar muito cuidado, porque esse 2 eleva esse fator, assim como eleva esse fator, beleza? Propriedade das potências, ok? Então, eu teria, neste caso, 4x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4x ao quadrado. Mais, aqui, vamos dar uma melhorada, ficaria 4x y. Não precisa escrever 4 vezes x vezes y, beleza? Mas, ali não tem o que fazer, y ao quadrado. Mais uma vez, o resultado, 1, 2, 3 termos. Um trinômio quadrado perfeito. A regrinha que eu apliquei aqui, eu vou mudar um pouquinho a cor para indicar para vocês. Aqui, deixa eu só separar, porque eu apliquei uma propriedade das potências. Vamos lá? A propriedade da potência diz assim, que todas as vezes que você tem um produto de 2 ou mais termos, tá? Elevado a um determinado expoente. Aqui eu vou colocar esse determinado, vou ter que escrever, tá? O comando não aceita. Elevado a n, por exemplo, tá? Então, o resultado disso aqui é sempre a elevado a n e b elevado a n. Olha como fica bonitinho, ó. Ó, tem que elevar todos os fatores ao expoente. Tem que elevar esse e tem que elevar esse. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora pega alguns exercícios e aplica a regra prática. Precisa memorizar isso daqui. Professor, querido professor, eu posso aplicar a propriedade distributiva. O intuito desta aula é a gente acelerar e ganhar habilidade na resolução do quadrado da soma. Tudo bem? Então, aqui não é o objetivo. Aqui o objetivo é a aplicação da regra de produtos notáveis, que, mais uma vez, eu repito, ó, é muito importante no desenvolvimento da matemática aí para os 7º, 8º e assim sucessivamente. Beleza? Gostou da aula, pessoas? Lindos? Por gentileza, vem com o pai que você não cai. Dá um like aí no vídeo, ok? Faça os seus devidos comentários. Quaisquer dúvidas, por favor, escreva aí nos comentários. Beleza? Grande abraço, até a próxima, pessoal. Valeu!